Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos esse momento do compartilhar a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude pelo Teu Espírito Santo. Fala com cada um de nós, Senhor. Ministre ao nosso coração pelo Teu Espírito Santo. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, a situação e o momento de vida de cada casal. Que o Senhor possa trazer socorro, trazer encorajamento, trazer instrução. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Que a Tua paz esteja sobre cada um aqui, Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. Tá aí até umas 7h30, até porque ninguém veio para comer. O Sacha leu um verso que é muito importante para nós começarmos a meditar. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Toda a nossa vida individual e vida como casal em família deve começar com esse princípio: sermos cheios do Espírito Santo, porque tudo virá a partir daí de modo que agrada a Deus. Você e eu que somos casados, nós temos um compromisso com Deus, nós temos uma aliança com o Senhor. E depois temos aliança também com o nosso cônjuge. E um grande fracasso nosso como casais é que muitas vezes nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é o melhor. A nossa opinião, o nosso desejo, os meus direitos e etc. Mas se nós tomarmos uma decisão no coração, por amor ao Senhor, e dizer: Senhor, eu quero fazer aquilo que a Tua palavra diz que eu preciso fazer como cônjuge, como esposo ou como esposa. Se você toma essa decisão, as coisas têm grande chance de ir muito bem. E o final realmente feliz, porque um final feliz é aquele que agrada ao Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você. Primeira pergunta, eu quero que você escreva, o marido escreva num papelzinho, a esposa escreva no outro papelzinho. Você está disposto, você vai dizer sim ou não aí, tá? Você está disposto a fazer aquilo que a palavra de Deus diz para você fazer como cônjuge? É um compromisso que você está fazendo aí diante do Senhor. Você está respondendo diante do Senhor. Quero que você escreva sim ou não aí. Guarde com você. Depois, se você quiser, você pode compartilhar com o seu cônjuge, né? Não fica de rabo de olho aí para o outro que ele está escrevendo, não, né? Você está disposto? Eu espero que todos tenham colocado sim. Então é em cima da palavra de Deus que nós queremos meditar na palavra do Senhor. Queridos, nós vivemos um tempo extremamente difícil, onde Satanás está operando, e a palavra profética diz que nos últimos dias haveria até mesmo proibição de casamento. Satanás deseja derrubar os casais, derrubar as famílias. E nesse tempo do fim as coisas estarão mais apertadas. E se eu e você não tomarmos uma decisão de seguirmos aquilo que a palavra do Senhor nos instrui, nós poderemos deixar muitas brechas para que o nosso casamento seja destruído. Porque virão ataques de todos os lados. Mas se nós voltarmos para a palavra do Senhor, nós seremos muito bem-sucedidos. Eu estou com tanto assunto aqui para falar e estou pedindo ajuda ao Senhor para me ajudar a sintetizar para vocês.
Quais são os princípios? Deixa eu começar por aqui. Quais são os princípios que Deus estabeleceu para nós como casais? Os princípios que Deus estabeleceu para um casamento. E se nós observarmos esses princípios, nós vamos ter grande chance de, até que a morte nos separe. Ou até que o Senhor venha, né? Eu espero a segunda opção. De maneira muito simples, todos conhecem essas verdades, principalmente aqueles que já têm algum tempo de caminhada com Deus. Mas o primeiro princípio, claro, bem objetivo, e aí você vai estar anotando aí, tudo que Deus for falando com você, que você precisa corrigir, tá? Esposo separado aí da esposa, e isso é para você ter diante do Senhor. Primeiro princípio que é muito importante. Mateus 19:4, o Senhor diz: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? O primeiro princípio é que casamento significa independência dos pais. Independência dos pais. Se você casou, você tem que ter independência dos seus pais. Seja ela financeira, seja ela emocional, seja qual for, você precisa ter a sua autonomia agora. Agora, a sua família é você e sua esposa, ou você e seu marido. Deixará o homem a seu pai, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Independência de moradia. É claro que às vezes situações acontecem que, por um motivo às vezes de crise financeira, etc., o casal às vezes precisa ir se refugiar na casa de um dos pais. Mas esse não é o propósito de Deus. E você que é casado, você, principalmente o marido, você precisa lutar muito contra isso, porque você tem que construir o seu núcleo familiar. Casamento é independência dos pais. Segundo, um casamento, ele é uma aliança. Casamento é aliança. Ele é solidificado no amor, mas ainda mais na aliança. Aliança significa um compromisso. A palavra do Senhor, ela nos diz algo tão forte. Em Malaquias capítulo 2, versículo 14, diz: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Deus está chamando a atenção, através do profeta Malaquias, que o casamento era uma aliança e que os homens tinham sido desleais para com as mulheres, para com as suas esposas, tinham quebrado essa aliança. Casamento é uma aliança. E na Bíblia, sempre que nós falamos de aliança, quando alguém fazia aliança com outro, sempre havia um sacrifício. Isso nos tempos bíblicos do Antigo Testamento. Abraão, quando fez uma aliança com Deus, ele imolou alguns animais, dividiu ao meio, e ele então passou ali, mas depois veio o fogo de Deus e passou ali e levou tudo. Duas pessoas, quando faziam aliança, faziam um sacrifício, então eles passavam no meio, fazendo aquela aliança, dizendo: olha, eu estou comprometido com você, você está comprometido comigo, e estamos comprometidos até a morte. A nossa aliança com a nossa esposa, e a nossa aliança, das irmãs com seus esposos, está baseado num sacrifício de Jesus. É em Cristo que nós temos uma aliança com o nosso cônjuge. Então esse é um princípio importante, do casamento. Nós temos uma aliança em Cristo Jesus.
Um outro princípio que eu considero extremamente importante é um princípio de honra. Quando nós casamos, nós temos que ter claramente em nós uma definição de que nós vamos honrar o nosso cônjuge. Se não há honra, as coisas podem desandar e muito. A palavra do Senhor diz que nós devemos honrar uns aos outros. A palavra de Deus diz que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Isso é honra. Este é um princípio que deve ter no casamento. Se não tem esse princípio de honra, a gente vai abrir muitas brechas para que o nosso casamento, possa naufragar. Um outro princípio importante que nós temos que observar: eu preciso sempre estar disposto a perdoar. O perdão, aliás, ele é inegociável, a gente sempre precisa perdoar, mesmo que a outra pessoa não mude. E há casos extremos que a palavra de Deus até mesmo diz que tem divórcio, mas o caminho de Deus é sempre o perdão. O caminho do Senhor é perdão. E mesmo aqueles que, por exemplo, nós vemos casos terríveis, de homens, por exemplo, abusadores, até abusos físicos e violentos e etc, etc. Ainda assim, quem foi ofendido, se é um cristão, precisa perdoar. Não significa que vai continuar vivendo com o criminoso, Criminosos a gente precisa levar para a Igreja Maria da Penha, vocês conhecem? Mas deve haver no coração, do coração do casal, do homem e da mulher, esse princípio de perdão, de caminhar debaixo desse princípio, não só da honra, mas também do perdão. O Senhor no casamento, ele tem um princípio que é de sociedade, Por exemplo, 2 Coríntios vai dizer assim, 2 Coríntios 6,14: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão entre a luz e as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. O casamento cristão é de dois crentes em Jesus. Se porventura alguns de nós aqui entrou em julgo desigual, que Deus nos ajude. Agora você precisa santificar-se para que Deus ganhe o seu cônjuge. Mas casamento, então, é uma sociedade entre um crente e um outro crente. E isso significa que vocês vão levar uma vida a dois, como uma sociedade, ainda que cada um tenha o seu papel de acordo com a palavra de Deus. Existem as responsabilidades do esposo e as responsabilidades da esposa, mas eles têm uma participação mútua em tudo. Esse é um princípio importante. Um outro princípio muito importante é que os dois se tornam uma só carne. E se tornam uma só carne através do ato sexual. E a palavra do Senhor orienta que num casamento normal, é claro que tem problemas de saúde, de enfermidades, tem todas essas questões, mas estou falando aqui partindo do princípio de uma normalidade. O casamento, ele precisa ter uma vida íntima abundante. Marido, o seu corpo não pertence a você, pertence a quem? A esposa. Esposa, o seu corpo não pertence a você, pertence a quem? Ao esposo. Se nós pensássemos isso, muitos dos problemas entre os casais já cairiam por terra, E quais são as responsabilidades, quando nós pensamos então nesses princípios, eu poderia citar outros, mas vamos ficar nesses apenas. Quando nós pensamos nisso, quais são as responsabilidades que Deus estabeleceu para marido e mulher?
Espero que você esteja anotando aí, olha, esses pontos que eu falei não está bem comigo, então você vai anotando aí, para você guardar para você. Quais são as responsabilidades do marido, né, no casamento? A primeira delas diz que o marido, ele é o cabeça da mulher. 1 Coríntios 11:3. Deus, ele fez assim no seu governo, que Deus é o cabeça de quem? Não. Cristo. E Cristo é o cabeça do homem. E o homem, cabeça da mulher. Deus quem criou isso. Isso é uma questão de governo, não é uma questão de humilhação, quem pode mais, quem pode menos. Olha só, Deus colocou que Deus é o cabeça de Cristo. Não é? Então esse é o governo de Deus. Deus estabeleceu assim. Essa é uma primeira responsabilidade, né, do varão, que ele seja o cabeça da sua esposa, o cabeça do lar. Segundo, a responsabilidade do marido, amar a esposa. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso é um amor muito altruísta. Este é um amor que só pela graça de Deus, porque é um amor que é sobrenatural. O Senhor Jesus se deu pela igreja, e assim a palavra do Senhor está falando que os maridos, eles representam Cristo na família, e eles devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Essa é uma grande responsabilidade. Terceira responsabilidade, ao invés de ficar lendo Efésios, que às vezes as pessoas, né, como o Sacha falou que começou a ler Efésios, a irmã logo pulou, né? Mas eu vou citar alguns versos. Terceira responsabilidade do varão, do marido, cuida da vida espiritual da esposa. A palavra de Deus diz, Efésios 5:26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A esposa será tão excelente quanto o seu marido cuidar dela espiritualmente. Maridos, eu sei que muitas vezes a sua esposa está muito mais à frente de você nas questões espirituais. Mas isso é um desafio para você, como marido, como sacerdote do lar. Você precisa crescer no Senhor. Você precisa ser o sacerdote do lar e exercer esse seu sacerdócio. Você cuida da esposa como Cristo cuidou da igreja e a purificou pela lavagem da água, significa pela palavra. Então você precisa, eu também que sou varão, crescer espiritualmente, ser o sacerdote da casa, buscar de alguma maneira suprir as necessidades espirituais da nossa esposa. Quarto lugar, Colossenses 3,19 diz assim: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com a amargura. Não tenha aspereza com a sua esposa. Essa é a responsabilidade do marido. Muitas vezes nós, como maridos, tratamos as esposas com asperezas. Por isso que a palavra do Senhor é tão explícita para nós não tratarmos as nossas esposas com aspereza, com amargura. Hebreus vai dizer assim, que não haja entre nós nenhuma raiz de amargura, porque essa raiz de amargura, o que ela faz? Ela contamina e atinge outros. Outras pessoas vão ser atingidas. Os casais começam a se tornar amargos ao invés de doces.
Há uma amargura nos relacionamentos, no trato de um com o outro, isso vai crescendo, e uma grande brecha, um grande buraco vai sendo aberto para que o casamento seja derrotado. Maridos, tratai vossa esposa sem amargura, sem aspereza. Isso significa nas palavras, no afeto, em tudo que você imaginar. Eu espero que as esposas não estejam cutucando os maridos aí. Você está vendo? Não, não faça isso, hein? Aqui não. 5. Participar da vida do lar com discernimento e considerar a esposa como vaso mais frágil. Essa é aquela passagem de 1 Pedro que diz, 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Quando a sua oração, em algum aspecto, não estiver sendo respondida, preste atenção, varão. Às vezes pode ser porque você não está tratando a sua esposa com dignidade. Tem uma versão que eu gosto mais, que é a NVI desse versículo. A NVI diz: não a tratem sem honra, ou tratem-na com honra. Dignidade é com honra. Queridos, isso é muito sério para nós homens. As nossas orações podem ser interrompidas. Olha, se você é um filho de Deus e ama a Deus, isso tem que trazer temor no seu coração, porque você orar e Deus não responder as suas orações? Você está no sufoco, está orando e não vai ser respondido, irmão? Você já pensou nisso? Trate-a com dignidade, trate-a com honra. Eu me lembro de uma jovem, acho que eu já usei até isso como ilustração outra vez, no outro lugar, mas estou lembrando de novo aqui. O rapaz perdeu o emprego e ficava em casa o dia inteiro jogando videogame na televisão e não procurava emprego, mas a irmã, a moça trabalhando, ainda tinha filhinho para cuidar. E depois de chegar naquele dia cansativo, ela olhava, chegava na cozinha, ainda tinha que lavar aquele monte de louça, ainda fazer a comida, e o rapaz continuava lá jogando o seu joguinho. Isso é indignidade, isso é desonra à sua esposa. Eu me lembro que uma vez, fazendo um parênteses aqui, parece que eu estou fora, mas eu vou voltar. Deus fala que, para que a gente se dê bem, eu era jovem, tinha 18 anos, e eu li e veio muito forte no meu coração: honra teu pai e tua mãe, né, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E eu fiz uma pergunta para Deus: Senhor, como que eu posso honrar meu pai? E Deus me deu as chaves para honrar meu pai, e eu, pela graça de Deus, eu pude honrar meu pai até ele partir dessa vida. E Deus me fez muito abençoado por causa disso. E você pode perguntar: como eu vou tratar a minha esposa com dignidade? Anote aí, fala o seguinte, seja sério nisso agora. Pergunte ao Senhor: como eu posso tratar a minha esposa com dignidade? Talvez o Espírito Santo vai soprar aí 1 ou 2 palavras para você, e eu quero que você anote, varão. Se a esposa quiser também, depois anote como é que ela vai tratar o esposo com honra, também vale também, né? Peça ao Senhor aí, o Espírito Santo vai trazer à sua mente, aquelas 2 ou 3 palavras que trouxeram à sua mente, você anota aí. Honrar a minha esposa, e anote com o quê?
sexta responsabilidade que eu quero citar dos varões, dos esposos, eles são provedores. 1 Timóteo 5,8 diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Uma responsabilidade do varão é ser provedor. É claro que às vezes vai passar por crises, né? A esposa tem um emprego e o marido não, está desempregado. Mas se você segue o Senhor e você é um homem temente a Deus, eu quero te dizer que Deus vai te honrar. E Deus vai te dar a graça de ter um bom emprego para você suprir a sua esposa e a sua família. Você, temente ao Senhor e quer seguir o Senhor, Deus vai abrir essas portas. Porque essa é a responsabilidade do varão, de ser o provedor. E você precisa ter essa responsabilidade. Só que tem havido aí, no meio da igreja, muitos irmãos que eles não gostam de trabalhar, infelizmente. Se eu perguntasse aqui, talvez você conheceria alguém assim. E por isso a palavra de Deus diz: se alguém não trabalha, é bom que não coma. Sabe qual é o remédio para o preguiçoso? É deixar ele passar fome. É isso que a palavra de Deus diz, irmãos. Não sou eu que estou dizendo. Às vezes nós somos muito bonzinhos com os preguiçosos. E nós contribuímos para que aquele irmão fique no erro eternamente. E a palavra de Deus diz que não devemos viver desordenadamente. Há irmãos que vivem desordenadamente na comunidade. Não, irmão, você não deve contribuir para que ele viva desordenado. É claro que às vezes a crise vem e você vai ajudar, vai socorrer, compartilhar das necessidades dos santos, mas às vezes você vê que aquilo está se tornando permanente. A pessoa não quer trabalhar, não é? Não pode ser assim, não é? Somos pessoas que temos que prover, temos que cuidar, temos que trabalhar. Que Deus ajude os varões, né? Nos ajude. Efésios 5:29 diz assim: porque a ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. A responsabilidade do homem no casamento é cuidar da sua esposa. Essa é uma responsabilidade. O problema é que às vezes a coisa inverte completamente. A mulher é que fica cuidando do esposo, né? Queridos irmãos, a sociedade de hoje caminha para produzir homens que não são viris, que não são homens que devem assumir a responsabilidade que Deus deu a eles. Homens fracos. Homens que ficam com as mães e os pais até os 40 anos, está lá, morando lá ainda. Não querem casar, querem viver ficando com as mulheres. E estão lá na casa dos pais. E não conseguem ser independentes. Não, irmãos. Nós cristãos, vocês são pais, precisam criar, principalmente nos filhos homens, a masculinidade segundo a palavra de Deus, para que eles sejam líderes, para que eles sejam pessoas responsáveis, para que eles sejam pessoas que vão assumir a sua responsabilidade no futuro como esposos, como pais, como sacerdotes do lar. A sociedade, a cultura vigente é completamente contrário a isto. Mas o que nós queremos? Ficar com a cultura ou com a palavra do Senhor? Vamos ficar com a palavra de Deus. Daqui a pouco nós seremos como ETs na terra.
É muito diferente. Se você ficar com a palavra de Deus, você vai ser tão diferente do mundo, porque o mundo está indo muito, muito, muito mal e totalmente fora da palavra de Deus. Só que o problema é que muitos da igreja vão indo atrás, né? O mundo está aqui, vai caindo, a igreja está aqui, assim, um pouquinho só de diferente, mas vai caindo junto. Não, eu preciso ficar com a palavra de Deus. Tome essa decisão. Fique com a palavra de Deus. Marido, você só é bem-sucedido se tiver uma esposa do seu lado. Você só é bem-sucedido por causa da esposa. Esposa, você é bem-sucedida por causa do marido. É isso que a palavra do Senhor nos fala. Nós somos, né, os varões bem-sucedidos por causa das esposas. Se você ler lá Provérbios 31, aquela mulher virtuosa, ela traz honra para o seu marido, ela traz sucesso para o seu marido, ele é aceito entre as pessoas e todos o elogiam por causa dela. E mulher, você é bem-sucedida por causa do seu marido. A palavra de Deus fala que o marido é o cabeça da esposa. E diz que a mulher, né, é a glória do homem. Deixe-me falar um pouquinho ainda sobre, e vou encerrar a parte aqui do responsabilidade dos homens, e vou falar da responsabilidade das mulheres também, né? Senão vai ficar desbalanceado aqui, né? Mas nessa questão de honrarmos a nossa esposa, e essa é talvez uma área muito difícil, talvez para alguns de nós, varões, mas nós precisamos tomar uma decisão, sermos intencionais de fazer isso. E você, como eu falei, né, pedi para você orar e Deus te dá 3 chaves, então fique nessas chaves. Mas deixa eu sugerir algumas coisas para você, né? Uma delas é honrar a esposa, a gente demonstrar o nosso amor por ela. E às vezes a gente acha que não precisa disso, mas a gente precisa, né? Tem um livro que eu acho muito interessante, você acha ele na internet para baixar ele em PDF, ou vai e compra ali na livraria, fala das 5 linguagens do amor. Alguém já leu esse livro? Conhece? Pelo menos? Poucos aí. Vale a pena. É um livro que é muito bom. Ele abre um pouco assim o nosso entendimento sobre como falar a linguagem de amor do nosso cônjuge. E esse autor diz que ele fala em 5 linguagens do amor. Eu não estou dizendo que isso é completo, mas eu acho que trata muito bem da maioria das situações. Mas ele diz de 5 linguagens do amor. Palavras de afirmação, que é uma palavra de encorajamento que você dá. Alguém faz alguma coisa boa, então você vai ali, encoraja, você diz que está muito bem, você elogia, né? Palavras de afirmação, de encorajamento. A pessoa está lá num desafio, você, né, não, você vai conseguir. Coisas bem simples, é mais palavras de encorajamento. Outros são atos de serviço. Né? O ato de serviço é, por exemplo, eu me lembro do meu pai, ele era vivo, mas meu pai era bem dependente, assim, minha mãe fazia tudo para ele, minha mãe fazia questão, assim, era um amor muito grande pelo meu pai. Até a roupa que ele ia vestir no dia era minha mãe que separava para ele. Ele, não, separa lá para mim, querida. É a roupa que ela separava, ele vestia. A linguagem de amor do meu pai era serviço. A minha mãe, então, fazia serviço para o meu pai, fazia essas coisinhas, né? Fazia comida, né? Colocava comida na mesa, aquele negócio todo. Então, linguagem de amor, assim, são atos de serviço. Você cuida das coisas, né, para o seu cônjuge, daquilo que ele precisa. Atos de serviço. A outra são presentes, né? Tem pessoas que a linguagem de presente, ela se sente amada, né? A linguagem é que ela recebe um presente, ela é lembrada, né?
Às vezes você volta da rua, volta com um negocinho baratinho, mas você traz para o seu cônjuge e ele vai gostar daquilo porque você lembrou dele, né? Não precisa ser coisas muito caras, mas presentes. A linguagem de amor presente. Não é? A outra linguagem é tempo de qualidade. Tem pessoas que se sentem amadas quando você dá atenção para elas. Você para, você vai conversar. Pessoa, você está lá, a pessoa te pergunta alguma coisa, você continua olhando no seu celular. Não, fulano, tal. Não, pode falar. Não, mas você precisa dar um tempo de qualidade. Você precisa parar ali agora, né? A sua atenção é para aquela pessoa. É o tempo de qualidade. E a outra linguagem de amor é afeto. Você demonstra afeto. Entre os casais, né? Afeto, carinho, abraço, um beijo, né? Afeto. Então tem 5 linguagens do amor aí. Palavras de afirmação, atos de serviço, presente, tempo de qualidade e afeto. Você sabe qual é a linguagem de amor do seu cônjuge? Às vezes você está levando presente, achando que está agradando a sua esposa, mas ela não está muito preocupada com isso. Ela queria afeto. Ela queria um abraço no final do dia, né? Queria um amor, né? Assim, carinho, atenção. Às vezes você está, né, servindo, fazendo as coisas para o seu cônjuge, mas ele não está muito ligado para isso. Porque a linguagem dele, na realidade, é uma palavra de afirmação. Elogio, falar que está bem o que ele fez, né? Sempre confirmar, validar. Cada um tem uma linguagem. E às vezes o grande problema é que você tem a sua linguagem de amor e você, por exemplo, você gosta de serviço. Você se sente amado a alguém prestando algum serviço para você. Aí você começa para o seu cônjuge a prestar serviço para ele também, mas não é a linguagem dele. Você não está transmitindo amor para ele. É bom descobrir. Faça um teste aí, hein? Coloque no seu papelzinho qual é a linguagem de amor do seu cônjuge. Coloca assim, dela, tal a linguagem. Dele, tal linguagem. Depois vocês falam um com o outro aí para ver se acertaram mesmo, tá? Não aqui agora, depois, né? O tempo já está voando aqui, deixa eu... Quais são as responsabilidades da esposa? Quais são as responsabilidades da esposa? A primeira responsabilidade do marido é o quê, irmãos? Alguém se lembra? Cabeça. Qual a primeira responsabilidade das irmãs? Se submeter. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Queridos, queridas irmãs, essa é a palavra do Senhor. A cultura tem colocado tanta coisa contrária a essa verdade da palavra de Deus. O feminismo e todos os ismos por aí. Mas a segurança do Senhor para nós está em obedecermos a palavra. É segurança para a esposa estar sob a missão do seu marido. Como foi que Deus fez as coisas? O casamento foi ideia de Deus. E é interessante que o homem não estava nem aí para a mulher, que ele nem imaginava o que era uma mulher. Ele estava lá sozinho. Deus criou o homem e estava sozinho. Mas Deus é que trouxe a mulher para o homem. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, que lhe seja idônea. Uma mulher que lhe seja idônea, uma ajudadora. Uma mulher que esteja sob a missão dele. Ele tem uma missão para cumprir e ele precisa de alguém para ajudá-lo. É nesse sentido que a palavra do Senhor diz, sujeitai. Mas olha, antes que as irmãs, as esposas fiquem chateadas com a palavra de Deus, lembre-se, se você ler Efésios na sequência,
Efésios 5,18, seja cheio do Espírito Santo, mas Efésios 5,21, sujeitai-vos uns aos outros. O marido também, em vários momentos, vai se sujeitar à esposa em algumas coisas, no Senhor. Mas, logo depois, então, vem dizendo, as esposas sejam sujeitas, sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor. O marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa, o que ela tem que fazer? Tem que estar sujeita ao marido, assim como a igreja precisa estar sujeita ao Senhor Jesus. Queridos, nós precisamos aceitar a palavra do Senhor, e não, nos rebelarmos contra ela. Agora deixa eu fazer aqui uma rápida observação. Submissão é diferente de obediência. A submissão é uma posição do nosso coração, é uma postura do nosso coração. E a submissão é absoluta. Mas a obediência, ela é relativa. Ou seja, a obediência, você só obedece quando não é contrário à palavra de Deus. Você que é esposa, você precisa estar em submissão, ter essa postura de submissão, mas a obediência ao seu esposo será apenas e somente quando estiver alinhado à palavra de Deus. Se não estiver alinhado à palavra de Deus, você está livre para não obedecer. Os apóstolos foram maltratados e eles receberam uma ordem das autoridades, dizendo, vocês não vão mais falar nesse nome. Proibiram a eles, mas Pedro levanta e diz, olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro com os discípulos não foram submissos, mas eles não obedeceram. Entendem a diferença? A obediência, ela é relativa, a submissão é uma postura e ela é absoluta. As mulheres sejam submissas. A primeira responsabilidade, o que isso significa? Significa ajudar, apoiar, encorajar o seu marido naquela missão e no propósito que Deus deu para ele. Segunda responsabilidade, respeitar os maridos. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Efésios 5:33. Enquanto a constituição feminina que Deus criou precisa ser protegida, precisa ser amada, ter as suas emoções atendidas nesse aspecto, de receber amor, de proteção, segurança, o homem precisa de respeito, de honra. Essa é a constituição do varão, segundo quando Deus criou. Então as esposas respeitem aos seus maridos. O que seria respeito, irmãs? Vocês já se perguntaram? Às vezes a gente fica lendo a palavra de Deus, mas a gente nunca pergunta de fato o que é. E a gente, como que assume que a gente já sabe, está fazendo aquilo que está lá na palavra. Mas o que é respeitar? Você precisa perguntar ao Senhor como você pode respeitar ao seu marido. Respeito muitas vezes é não passar do limite que Deus deu para você. É você não assumir o papel que é do seu marido de cabeça do lar. Há mulheres muito bravas. Bravas demais. E elas acabam com isso assumindo a liderança do lar, uma posição que Deus não deu para ela. Mas sabe o que vai acontecer? Sobrecarga. Doenças emocionais, crises. Cada um de nós, irmãos, precisa ficar dentro do papel que Deus nos deu. Cada um de nós. E estimularmos uns aos outros, marido, a esposa ao marido,
a desempenhar aquele papel de responsabilidade que Deus deu para ele e para ela. Amar o marido e os filhos. Tito diz assim, Tito 2, versículo 3: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder e não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Amar ao marido e aos seus filhos é uma coisa que pode ser aprendida, não é interessante isso? Nós temos uma ideia de Hollywood, né? Aquela ideia fantasiosa do que seja o amor. Não, irmãos, amor é um ato de vontade. Novo mandamento vos dou, que vos o quê? É mandamento, você exerce a sua vontade. Mandamento, você para obedecer, você exerce a sua vontade. Eu vou amar. Não é algo assim, sabe, fantasioso, que eu agora fui despertado, estou amando. Não, você decide amar. E aqui está dizendo que as mais velhas, inclusive, ensinem para as mais jovens a amarem os maridos e a seus filhos, e a serem boas donas de casa. Outra responsabilidade das mulheres é serem sensatas e honestas. Tito 2,5 diz isso, né? Amar seus, a serem sensatas, honestas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Sensatas e honestas. Será que tem mulheres desonestas no casamento? Oi? Tem. Queridos, se a palavra de Deus diz para não ser desonesta, é porque tem a possibilidade de ser. Há mulheres muito desonestas no casamento, e que Deus nos livre da desonestidade. Mas também tem muitos varões desonestos no casamento. Há mulheres que enganam o marido até na questão financeira. Há maridos também desonestos que enganam as mulheres. Há mulheres que mentem para o marido porque querem adquirir mais coisas, comprar coisas, enquanto o marido está dando uma orientação ou quer conduzir o lar de forma diferente, mas ela dá um jeito de dar um nó e conseguir o que ela queria. Há mulheres que são desonestas e muito manipuladoras do marido. E usam até o sexo para manipular o marido, para conseguir o que ela quer. Queridos, isso é tudo um jogo das trevas. E que a gente precisa se arrepender se a gente está praticando isso. Ah, mas um cristão não faz isso. Tem muito cristão que faz. É só olhar os divórcios entre os cristãos. Serem sensatas e honestas. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Provérbios 31:11, aquela mulher virtuosa, lembra? O seu marido confia nela. É tão bom a gente poder, né, ter essa realidade aqui no casamento. A força e a dignidade são os seus vestidos. A força e a dignidade daquela mulher virtuosa são os seus vestidos. Vestidos fala do comportamento. O comportamento dela é de sensatez, de honestidade. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Outra responsabilidade das mulheres é serem boas donas de casa. Epa, isso aí, irmão Billy, está muito ultrapassado. Será que está? Aquela mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, ela era uma boa dona de casa, irmãs? Hã? Sim. Agora, ela não fazia tudo em casa, fazia? Ela fazia tudo na casa dela?
Não, ao contrário, ela tinha muitas pessoas que a ajudavam. O que significa ser boas donas de casa? É que administra bem o seu lar. A administração da casa é a responsabilidade da esposa. E o marido tem que dar espaço para a esposa fazer isso, né? A esposa precisa ter liberdade para administrar a sua casa, ser boas donas de casa. As mais velhas ensinam as mais novas a serem boas donas de casa. A sua casa é organizada? Não precisa ser assim aquele negócio hiper, né, organizado, mas pelo menos é civilizadamente organizada. Qualquer um pode chegar lá e fazer uma visita para você que você não vai sair correndo tocando um alarme? Ah, gostei de ver, tem uma ali que falou, pode. É isso, é muito bom. Boa dona de casa, cuida da casa, cuida dos filhos. Leia depois, as irmãs, por favor, leiam Provérbios 31. Como é que era aquela mulher? Ela é uma figura importante para as irmãs se projetarem ali como um exemplo a seguir. A casa é responsabilidade da esposa. Os filhos, cuidado com os filhos. É claro que o marido tem que ajudar em tudo isso, né? Mas é responsabilidade dela orientar, organizar. Graças a Deus, na minha vida, minha esposa faz isso, porque eu, sinceramente, detestaria fazer certas coisas, organizar, ficar pensando. Você já imaginou? Eu realmente acho chato. O que nós vamos comer hoje? Ela que faz o menu lá, né? O que nós vamos comprar para a semana? Como é que vai fazer? Como é que vai isso? Como é que vai ser aquilo? Não, tá bom. Graças a Deus, Deus dá graça para a esposa para fazer isso. Eu posso ajudar, né? Vou lá no supermercado, embora não goste, mas eu vou, pego o carrinho, compro o que ela faz a lista, mas ela está organizando, ela está administrando lá. Boa dona de casa significa que é boa também na economia doméstica, sabiam disso? Eu gosto de ver minha mãe, né? Eu vou dar um testemunho da minha mãe aqui. A minha mãe, ela há muitos anos, né? Teve épocas da vida dos meus pais que foram de vacas magras e épocas de vacas muito gordas. Graças ao Senhor. Mas teve as épocas de escassez, mas a minha mãe sabia controlar tudo direitinho. Nunca faltou nada, nunca faltou roupa para os filhos, nunca faltou comida. E eram 9 filhos. E a minha mãe administra bem as finanças, ela tem uma aposentadoriazinha lá. Meu pai agora partiu, né, 2 anos atrás, ela recebe a metade, não sei como é que é, eu nem sei direito, mas eu acho que é a metade da pensão dele, não sei o quê, mas só sei o fato é o seguinte, com pouquinho dinheiro, é um primor a casa dela, ela arruma tudo, ninguém precisa ajudá-la. E ela tem boa administração. Ela um dia estava falando assim, eu vou juntando que eu prefiro comprar à vista, que eu vou lá e pego um desconto e trago aqui do que ficar devendo. Então, irmãs, aprendam com isso. Não vão lá na Casa das Bahia e pegar 10 vezes, 20 vezes não, viu? Não façam isso. Boas donas de casa. Das responsabilidades do homem e das responsabilidades das mulheres, talvez a gente pudesse fazer uma pergunta aí. Uma pergunta para os varões e uma pergunta para as varoas. Eu li essa pergunta num livro de um irmão há muitos anos atrás, e eu guardei essa pergunta. Homens, a gente precisa amar Cristo amar a esposa como Cristo amou as esposas, a igreja. E as mulheres precisam ser submissas aos homens, ao marido, como ao Senhor. Então a pergunta que a gente, no final de tudo, no resumo das coisas, a gente vai precisar responder é o seguinte: marido, você ama a sua esposa e está disposto a morrer por ela? Não é assim que Jesus falou?
Desculpe, não é assim que Paulo falou que Jesus amou a igreja? Anota aí para mim, por favor, você ama? Você vai ter esse compromisso aí com você diante do Senhor. Para as mulheres esposa, você ama seu marido e está disposta a viver para ele? Você está disposta a viver para o seu marido? Vocês perceberam a diferença? O marido está disposto a morrer pela esposa, a esposa está disposta a viver para o marido? Eu acho que isso sintetiza bem as responsabilidades dos maridos e a responsabilidade das mulheres. Tenho 3 minutos aqui ainda. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos vários casais e podemos tirar muitas lições preciosas para nós. E tiramos lições assim do que não fazer e do que fazer. A gente começa com Adão e Eva, a gente vê o que a gente não deve fazer, principalmente os varões. Quando Deus chamou Adão para conversar com ele, viram o que ele disse? Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ele jogou a culpa para quem? Para Deus, para Deus. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Os varões precisam. Quando nós pegamos Abraão e Sara, para mim é algo terrível que Abraão fez. Vocês lembram o que Abraão fez? Abraão, a palavra de Deus diz que o varão precisa proteger a sua esposa, cuidar dela e protegê-la, guardá-la. Mas o que Abraão fez? Ele ficou com medo e amedrontado ele disse que ela era irmã dele. Ele fez isso 2 vezes, a primeira com Faraó. E Faraó de fato assumiu a Sara como mulher e teve relações com Sara para salvar a sua própria pele. Abraão fez isso. Mas olha, Deus é tão bom, irmãos. Abraão, que era esse homem da fé, mas tinha muitas falhas. Muitas não, teve essa pelo menos. Mas Deus socorreu Abraão, Deus foi lá e mandou uma peste e olha, restaurou Sara para Abraão, porque Sara teria que ter um filho da promessa que viria o Messias. Deus socorreu Abraão, porque não foi Abraão. Mas depois Abraão faz a mesma coisa com Abimeleque. E Deus de novo vai salvar Abraão. Deus vai lá e dá um sonho para Abimeleque. E antes que Abimeleque tomasse ela como esposa, Deus deu um sonho para ele. E ele então, não fez aquilo. Mas sabe o que eu acho mais terrível? Isaac fez a mesma coisa que o seu pai fez. Graças a Deus, Abimeleque não tomou, e nenhum dos homens de Abimeleque tomou a Rebeca como mulher. Abimeleque vendo lá do alto, devia estar lá na sua casa no alto lá, ele olhou e viu que Isaac estava acariciando Rebeca, estava dando uma massa nela lá e ele viu. Aí ele falou, essa é sua mulher, ela não é sua irmã, porque você estava fazendo tal coisa com ela. Aí ele, eu tive medo, e falei isso. Pecado de geração para geração. Isso é um espírito familiar, irmãos. Se eu posso dizer algo para vocês, cuide para que aqueles pecados dos pais, dos avós, dos bisavós não passem para vocês. Em Cristo isso pode ser quebrado. Vocês precisam tomar uma ação e dizer, eu não aceito esse pecado na minha vida, está quebrado em o nome do Senhor Jesus. Amém. Seja os pecados que estão vindo, sabe aquele pecado que vem de pai para filho? Vocês precisam ter essa ação, isso é espiritual, vocês dois quebrem isto, no nome de Jesus. Amém. Quando vocês olham outros casais, Davi, por exemplo, com Mical amava Davi, Mical, ela colocou a vida dela em risco para salvar Davi, depois leiam lá a história, mas ela fez algo muito ruim, ela não respeitou a Davi, o seu esposo, quando Davi estava dançando lá e celebrando e louvando ao Senhor, e ela tratou ele com desprezo, e o que aconteceu com Mical?
infelizmente, ela ficou estéril por toda a vida e não teve filhos. Isso era a maior desonra para a mulher. Nós vemos Ananias e Safira fizeram coisa boa para nós imitarmos? Não, eles entraram em concordância um com o outro em fazer algo errado, em mentir para Deus e para os irmãos. Eles concordaram, entraram num acordo. Nessa hora, se Ananias chega para Safira e diz: Safira, minha querida, vamos fazer tal coisa, o que a Safira tinha que ter feito? Submeter, sim, mas obedecer? Não. Eu não sei de quem foi a iniciativa, né? Provavelmente de Ananias. Um outro casal, para a gente olhar para eles, olha, Zacarias e Isabel. Vocês lembram o que diz a palavra de Deus a respeito deles? Que eles eram o quê? Eram idosos, sim. Mas tinha uma característica, uma qualidade neles. Dole uma, dole duas. Quem? Ninguém nem sabe, não? Temente, tá perto, está esquentando. Íntegros. Outra tradução vai dizer irrepreensíveis, os dois. E os dois já estavam velhos, não tiveram filhos, podiam estar amargurados. Não ter filho naquela época era algo terrível demais. Mas mesmo não tendo filhos, permaneceram íntegros, irrepreensíveis diante do Senhor. Esse é um exemplo para nós. Queridos, daqui para frente, tome essa decisão. Olhe para a palavra de Deus, o que eu preciso fazer? Olhe para os casais, e o que eu preciso fazer? Se você tem dificuldade, você conhece um casal que tem um bom testemunho, talvez você possa se aconselhar com eles. As mais velhas ensinem as mais novas, como diz Paulo, a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos, seus filhos. Aprendamos uns com os outros nas lições. Mas tem que haver uma decisão no meu coração de mudar. Eu vou pedir para você fazer uma última coisa e nós vamos encerrar aqui. Você separado da sua esposa, a esposa separada do marido, mas você vai colocar no papel alguma coisa que você sabe que você precisa mudar, para que o seu casamento seja abençoado. Se já é abençoado, para continuar sendo abençoado. Uma atitude que você precisa fazer, coloque no papel aí agora. O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? Coloque aí. Vou esperar mais 30 segundos. Colocaram? Pessoal, vamos rápido, hein? O que eu preciso mudar ou o que eu preciso fazer para abençoar o meu casamento? Eu preciso talvez deixar um hábito pecaminoso, eu preciso mudar a minha forma, o meu temperamento tem sido destemperado, tem sido iracundo, tem sido isso ou aquilo. O que você precisa fazer urgente? Anotou? Vamos orar então. Você vai dobrar esse papelzinho, eu quero que você levante ele como um sinal de que você está colocando isso diante do Senhor. Queridos, esse é um ato simples, mas é que você está tomando um ato de fé. Eu quero que você faça isso, levante diante do Senhor, levante isso aí. E nós vamos orar ao Senhor. Leve muito a sério. É algo muito simples, mas você está tomando uma decisão, você está falando: Senhor, esse aqui é o meu problema, essa é a minha dificuldade, eu quero vitória nessa área, eu quero fazer isso. Coloque esse aí diante do Senhor, nós vamos orar. Eu vou orar agora para cada um de nós aqui. Pai, no nome de Jesus,
O Senhor conhece o coração de cada irmão e irmã aqui, Senhor. Pai, eu peço a Ti, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor possa selar aquilo que foi escrito, Senhor, nesse papel. O coração de cada irmão e irmã. Aquilo que cada um tomou a decisão de fazer. Que o Senhor Espírito Santo venha ajudar, venha tornar real. Senhor, se é vitória sobre o pecado, que seja dado. Senhor, se é um hábito que precisa ser deixado de lado, que isso aconteça. Senhor, se é uma atitude em relação a fazer aquilo que não está sendo feito e que precisa ser feito, ó Deus, que venha se concretizar. Ó Deus amado, que o Senhor traga bênção agora, que o Senhor confirme, Senhor, o desejo do coração de cada irmão e irmã aqui, Senhor. Senhor, nesse ato tão simples de levantar esse papel com aquilo que está no coração de cada um, que o Senhor possa selar, Senhor. Que seja esse um ato de fé, e nós apresentamos assim como um ato de fé, um ato de confiança de que o Senhor está do nosso lado para nos ajudar. Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe cada casamento aqui. Senhor, que toda e qualquer divisão caia por terra agora no nome de Jesus. Todo dardo inflamado do maligno caia por terra agora no nome de Jesus. Todo pensamento de separação que caia por terra, todo desejo de divórcio que seja quebrado agora no poder do nome de Jesus. Senhor, que haja um desejo, Senhor, de se voltarem para Ti e um para o outro. Que a Tua graça seja sobre cada casal aqui, Senhor. Que a Tua bênção seja sobre cada um. Senhor, nos abençoe, que possamos, cada um de nós, homens e mulheres, cumprirmos com as nossas responsabilidades que foi dada pelo Senhor na Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus. Pedimos a Ti com ações de graças, confiados de que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o Teu nome. Senhor, torne aqui famílias abençoadas, lares fortalecidos, Senhor, casais cheios de unidade, Senhor, cheio de amor um com o outro, de compromisso um com o outro, que a Tua bênção esteja sobre nós, ó Deus. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Eu não sei como é agora a programação. Sasha?